E lá, num dos capítulos, ele fala o seguinte: o que faz um homem temer o suplício não é o tamanho do suplício, mas a certeza de que ele será executado. O que ele queria dizer? Não adianta você colocar o crime com 200 anos de pena, se ninguém vai preso. Aqui nós ouvimos falar de leis, nós estamos numa casa de leis, né? A OAB é o grande garantidor dos direitos. A gente tem leis maravilhosas. A lei Riborel é maravilhosa para quem trabalha com criança e adolescente, é uma lei maravilhosa, só que ela precisa ser regulamentada, ser aplicada, né? E aqui nós temos a lei 14.811 de 2024, que ela, se você for procurar por essa lei, você vai ler assim no Google, lei do bullying. Mas ela só fala em um artigo do bullying, ela fala todos os outros sobre abuso sexual de criança e adolescente. Ela deveria ter outro nome, mas ficou como lei do bullying. Nessa lei, ela traz artigos importantíssimos, onde dá ao município a obrigação de se criar um fluxo de atendimento de criança e adolescente. Ela dá ao município a obrigação de se criar um plano de capacitação de todos os operadores que trabalham com criança e adolescente. Professores, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Guarda Municipal. É obrigação do município, desde 2024, desde janeiro de 2024. Será que nós, e aí eu pergunto para a OAB, para a Defensoria Pública, para os conselheiros tutelares, será que nós estamos cobrando, nós estamos fiscalizando a obrigação do município? Essa obrigação é para os agentes públicos e privados. Será que as escolas privadas estão capacitando os seus agentes, desde a merendeira, desde o porteiro até o diretor? Será que todos estão capacitados a ver uma criança com moletom no calor e falar assim, alguma coisa está errada? Será que isso está acontecendo? Essa lei diz que de 6 em 6 meses deve ser cobrado dos colaboradores a certidão negativa criminal. Por quê? Porque esse cara pode estar vindo fugido da Bahia, da Paraíba, de São Paulo, de Minas Gerais, e ele está trabalhando aqui tranquilamente dentro da tua escola. Pedófilo gosta de estar perto de criança, ele nunca será um profissional no asilo. Ele vai ser em algum local que tenha criança. E aí o doutor falou sobre igreja. Nessa lei diz o seguinte: os estabelecimentos educacionais e similares precisam fazer a capacitação contínua dos seus membros. Quando ela fala e similares, a escola bíblica dominical entra nisso. O Ministério Infantil entra nisso daí. E aí a gente tem que lembrar que é o seguinte: o abuso sexual de criança e adolescente abaixo de 14 anos é chamado de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é considerado um crime hediondo. Na Constituição diz o seguinte, artigo 5º, inciso 43, responde pelos crimes hediondos os executores, os mandantes e aqueles que puderem evitar seu homicídio. E aí a gente vai lá para o Código Penal, vai pagando essa dano. Vai lá para o Código Penal. A relevância da omissão: aquele que tem obrigação, ou por lei, ou aquele que é o garantidor. A figura do garantidor do Código Penal. E aí o que é o garantidor em termos leigos? Se você se coloca na condição de proteger, você é um garantidor. Então quando você fala assim, olha, traga o seu filho para a igreja, que o seu filho vai estar protegido, você é um garantidor. Quando nós aqui damos uma festa em casa, festa de criança, e fala assim, olha pai, traz teu filho aqui para a festa e vai embora e volta às 5 horas para buscar o teu filho, a partir desse momento você é um garantidor. E você não pode se eximir de tentar agir para evitar o resultado. Você é obrigado a agir. Se você não faz o que a lei determina que você faz, você é omisso. Respondem pelos crimes hediondos os executores, os mandantes e aqueles que puderem evitar seu mentira. Então você tem que falar isso.
para o prefeito, para o diretor da escola, para o pastor, para o padre. Se você se omitir, você receberá uma pena. E aí a questão da persecução. E aí a Polícia Civil está aqui. Quando a gente recebe uma ordem do Ministério Público para instaurar inquérito, fala assim, ó, investigar o crime em toda a sua extensão. Em toda a sua extensão. E toda a sua extensão é o quê? Os executores, os mandantes e aqueles que puderem estar se omitindo nesse caso. Então é isso que a gente precisa buscar. Eu estava conversando aqui anteriormente, eu falei da Lei Lucas. Conhecem a Lei Lucas? Quem conhece a Lei Lucas, levanta o braço. Quem trabalha na educação, acho que conhece a Lei Lucas. Um garoto, Lucas, foi num passeio de colégio, comeu um cachorro quente, ficou engasgado com uma salsicha e ninguém sabia fazer a manobra de desengasgo. Nem os alunos, nem os professores. E ele morreu. E tem uma lei que diz que todo local que tem criança, escolas, creches, igrejas, né? Aquela coisa no shopping onde ficam as crianças, tem que ter alguém capacitado em primeiros socorros, principalmente na questão do desengasgo do ressuscitamento. Será que todas as escolas têm esse profissional? A gente precisa começar a cobrar. Artigo 70B do Código do Estatuto da Criança e Adolescente. Todo estabelecimento educacional tem que ter alguém capacitado na identificação e na comunicação de uma criança que sofre violência. Todo estabelecimento de ensino ou similar tem que ter uma pessoa capacitada. Será que todos têm essa pessoa capacitada? Aí o artigo 70B, parágrafo único. Outras pessoas, em razão da profissão, do ofício, ou da ocupação, ou do ministério. O que é ministério, gente? Igreja. Tem que ser capacitadas a identificar uma criança e adolescente. E essa ocupação são os voluntários. Se você for voluntário na festa da escola, na festa do centro, na festa da igreja, se você for voluntário a lidar com criança, você tem que ser capacitado a identificar uma criança abusada sexualmente. Será que nós estamos cobrando isso das nossas escolas públicas e particulares? Então, vale muito a pena a gente repensar. Entrou agora em vigência a Lei 15.032, que obriga os clubes e agremiações a terem um departamento infantil, e aí o Leniel falou sobre a CBF. Entrou agora em maio. A lei é de novembro do ano passado, mas pela vacatio legis entrou em vigor agora em maio. Não pode receber verba federal se você não tiver dentro da sua agremiação um departamento de proteção da criança e adolescente, inclusive com uma ouvidoria para receber os casos de denúncia, elogios, sugestões, claro, mas também de denúncia. Talvez isso é uma lei federal com recursos federais. Mesquita pode fazer uma lei municipal, regulamentar a lei federal, falando assim, olha, tem um clube aqui que eu vi aqui, na nossa porta. Talvez ele não receba recurso federal. Então eu não preciso fazer nada. Mas você, de repente, pode ter um parcelamento de dívida municipal. E aí o governo pode falar assim, opa, se você não tiver um departamento de proteção da criança e adolescente, você não vai ter a isenção do IPVA, desconto do IPVA, sei lá, alguma coisa. Então, tem coisas para serem feitas. O tempo é curto, não dá para falar muita coisa, mas eu gostaria de falar de mitos e verdades, só vou falar de 2. São mais de 40 mitos e verdades. Quando a gente faz uma palestra, e é grande, né, porque demora, caramba, são 4 horas a gente falando num curso, a gente primeiro fala da legislação, depois fala de mitos e verdades, ou seja, a gente tira o que vocês acham que sabe sobre abuso sexual, para depois colocar o que a doutrina realmente fala sobre abuso sexual. Tá? Eu vou falar de 2 mitos, são mais de 40. 2 mitos. O primeiro,
O abusador, quando é preso por um crime. Em 1986, um pesquisador americano chamado Jim Abel, 1987, desculpa, ele fez um grande estudo lá nos Estados Unidos com criminosos julgados e condenados por abuso sexual de criança e adolescente. Vejam bem, ele detectou que cada abusador tinha 73 vítimas. Cada abusador tinha 73 vítimas. Aí ele ampliou o trabalho, falou assim: vamos incluir exibicionismo e voyeurismo. Cada abusador tinha 237 vítimas. Aí passou, isso foi em 1987, gente, não tinha internet. Quer dizer, internet tinha, só não tinha a web, né? A grande rede. Internet tinha, mas não tinha a grande rede. Aí veio uma outra psicóloga chamada Pamela Van Wyk e fez um estudo no início dos anos 2000. E ela chegou ao número de 175 vítimas. Então a gente acha que pegou o abusador por causa daquele crime. Ele já cometeu outros. Ou então ele iria cometer. Se você deixa de denunciar um abusador, você não está prejudicando só uma criança. Você está prejudicando 175, 237. É só escolher o número que você quiser. Ele calculou, Jim Abel, ele calculou que o risco de um abusador ser pego nos Estados Unidos é de 3%. 3%. Por isso que nós temos que trabalhar e temos que denunciar. E por último, para encerrar, porque tem muito o que falar e a Vanessa vai falar de um tema importante que é da escuta especializada que ela faz, eu vou brincar aqui, né? Quando você quer achar uma palavra para um pedófilo, é difícil achar essa palavra, né? E qual foi a palavra que nós achamos aqui? Qual foi a palavra que nós achamos para ele? Mostra. Vou fazer uma dinâmica com vocês aqui. Vai demorar 2 minutos só. Mas eu preciso que todo mundo feche os olhos. Se não fechar os olhos, não dá certo. Se você fechar os olhos, dá certo. A partir de hoje, a gente nunca mais vai falar que o abusador é monstro, que o abusador é louco e que o abusador é um doente. E eu vou mostrar por quê. Durante 5 segundos, deixa o som passar. Senão vocês vão pensar no som. Não olha para mim, fecha os olhos. Durante 5 segundos, pensa num africano. Agora, durante 5 segundos, pensa num alemão. Agora, durante 5 segundos, pensa numa japonesa. Agora, durante 5 segundos, pensa nessa frase: amanhã farei 3 assaltos. Pensaram? Pode abrir os olhos, pode olhar para mim. Africano. Pensaram no homem negro? Quem pensou num africano branco? Levanta o braço. Levanta o braço. 1. No Elon Musk. É o famoso, né? Sul-africano. Mas quando você fala pensa num africano, você pensa num homem preto. Alemão. Quem pensou num alemão preto? Tem sim. Tem sim. Quem gosta de futebol, quando vai jogar a Alemanha, tem o Boateng. O cara joga muita bola. E tem outros alemãos, né? Pretos. Japonesa. Quem pensou naquela branquinha, baixinha, com o olhinho puxado, às vezes vestida de geisha? Pensaram nisso? Ninguém pensou numa japonesa preta? Não? Mas existe. A mais expoente é a Naomi Osaka, que é uma tenista, que ela é campeã mundial
de tênis. Amanhã farei 3 assaltos. O que vocês pensaram? Assalto? 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 Quem pensou no lutador de boxe? Amanhã, na hora de lutar, aquele tempo que ele luta é o quê? Um assalto. Por que a gente não pensou nisso? Porque o nosso córtex pré-frontal, ele é povoado de imagens e informações já pré-estabelecidas. E cada um aqui tem imagens pré-estabelecidas de monstros, tem imagens pré-estabelecidas de doentes, tem imagens pré-estabelecidas de louco. Quando o seu filho vem e fala assim: tio fulano passou a mão em mim, tia fulana pediu para ver a minha pepeca, tio fulano quis ver a minha calcinha, o teu cérebro, em milésimos de segundo, vai associar o que você tem de monstro, o que você tem de louco, o que você tem de doente, porque pedófilo não é isso, com aquela pessoa. Só que aquela pessoa trabalha contigo, frequenta a tua igreja, é da OAB, é da polícia, faz churrasco contigo, passa Natal na tua casa, e o teu cérebro, em milésimos de segundo, vai fazer o quê? Está errado. Essa informação não bate uma coisa com a outra. E em milésimos de segundo você vai falar para o teu filho: isso é mentira. E nunca mais o teu filho vai se abrir com você. Então, vamos fazer um pacto, gente. A partir de hoje, nunca mais a gente vai... Eu sei que a palavra é forte, eu sei que a gente quer colocar esse criminoso da forma mais pejorativa possível, mas nunca mais nós vamos falar que ele é louco, doente ou um monstro. Combinado? Espero ter ajudado. Muito obrigado. Fiquem com Deus.